sobre o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Quantos aqui acreditam nesta verdade? Amém. Preste atenção, irmãos, o texto lido nos fala acerca de um dos momentos mais importantes da história do povo de Israel. Já havia passado 400 anos de escravidão do povo de Deus no Egito, e Deus ele usa Moisés para livrar o povo da escravidão, da opressão de Faraó naqueles dias. Interessante notar, irmãos, que o texto que nós lemos nos narra justamente este momento em que o povo se depara com um impossível. Humanamente falando, nós sabemos que era impossível o povo de Israel sair daquela situação. Nós sabemos que à frente estava o mar, atrás vinha Faraó com seus cavaleiros. O contexto geográfico nos fala que o povo estava entre duas regiões montanhosas, a região de Piairote e Migdol. Então não tinha por onde o povo sair daquela situação. O povo se encontrava, como um ditado que diz, que era um verdadeiro beco sem saída. Mas é nessa situação que nós vemos a manifestação, a ação miraculosa de Deus, nessa causa que era impossível para o povo de Israel. E eu quero falar nessa noite sucintamente como é que Deus agiu na vida do povo, como que Deus manifestou um milagre naqueles dias. Primeira forma que Deus agiu, grava aí na mente, foi repreendendo a inércia do povo. Dá para repetir isso? Deus repreende a inércia do povo. O que significa a palavra inércia? Inércia é ficar sem esboçar-se uma reação. Inércia é ficar paralisado, estagnado, irmãos, parado. E às vezes eu reparo que isso também acontece com as nossas vidas. Se você for reparar no contexto, o povo de Israel estava em marcha rumo à terra prometida. Mas diz aqui que o povo simplesmente para, meus irmãos. O povo fica estagnado diante daquele problema, diante daquela causa impossível, irmã Gigi. E às vezes eu observo que nós também paralisamos diante das adversidades da vida. Quantos de nós, irmãos, ficamos simplesmente inertes, sem ação, diante de uma adversidade? Mas veja que Deus aqui, ele começa agindo, repreendendo a inércia, a paralisia deste povo. Veja o que está escrito no versículo 15, em que Deus então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Veja que nós também, diante da adversidade, nós precisamos ter uma iniciativa. Não é do agrado de Deus que nós venhamos, amados irmãos, ficar estagnados mesmo diante dos impossíveis, mesmo diante das adversidades. O desejo de Deus é que haja uma ação da nossa parte. Interessante é notar que quando eles ficam paralisados, a Bíblia diz que eles começam a murmurar. Eles começam a queixar, eles começam a resmungar, a reclamar, meus irmãos e irmãs. E alguns deles que diante daquela situação, eles querem regredir, eles querem voltar para o Egito. E este é um problema na vida de muitas pessoas que começaram bem a jornada cristã e se estagnam na sua vida, irmãos. A tendência é murmurar. Quantas são as pessoas assim? Que começaram a carreira da fé bem, caminhando, buscando a Deus, trilhando o caminho da vitória, mas se deparou com os impossíveis da vida. E às vezes a tendência de muitos irmãos, além de parar, é começar a murmurar, achar defeito em tantas coisas. Mas a ordem de Deus para o povo de Israel é: marche.
A ordem de Deus para a sua vida nesta noite é: marche, meu irmão, avance. Veja que neste momento Deus está dando aqui um chacoalhão, um tratamento de choque, porque dependia do povo de Israel, irmã Raimunda, uma decisão, uma ação. A ordem de Deus é: marche. Nunca foi do agrado de Deus, coloca isso na sua cabeça, passividade diante dos problemas. Não é do agrado de Deus, meus irmãos, que você cruze os braços diante da adversidade na vida. A ordem de Deus para o povo naqueles dias foi: sai da inércia. Você pode dizer isso para o crente que está do seu lado, se tiver essa possibilidade, diga para ele: sai da inércia. A ordem de Deus, irmãos, é: mexa-se. Se desejamos, olha para cá agora, se desejamos que o mar à nossa frente se abra, é necessário uma ação da nossa parte. É necessário, meu irmão, movimentar-se, é necessário buscar a face de Deus em oração, é necessário termos uma atitude. Paulo vai dizer: por esta causa eu me prostro de joelhos. Uma decisão precisa ser tomada, uma ação precisa ser tomada, e Deus está aqui chacoalhando o povo, dizendo: ei, Moisés, ordene o povo que não fique estagnado, ordene o povo que marche, ordene o povo que avance, sai da inércia. Volto a dizer: se você deseja que o mar na sua vida se abra, meu irmão, dê um passo de fé nesta noite, movimenta, sai da paralisia, sai da inércia. Como que Deus agiu naqueles dias? Deus agiu abrindo caminho no meio do mar para o povo passar. Como que Deus agiu, irmãos, abrindo caminho para o povo de Israel passar? Olha aqui que diz o versículo 21 e versículo 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, as águas foram partidas, e os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Presta atenção aqui, irmãos, que no versículo 16, Deus já havia dito a Moisés: Moisés, levanta o cajado e toca nas águas. O milagre, Moisés, as águas vão se abrir quando você levantar a sua mão com o cajado e tocar nas águas. E diz que quando Moisés toca nas águas, irmã Ceissa, aquele mar que até então era algo intransponível se abre, e o povo de Israel passa em pé, enxuto para a glória do nosso Deus, meus irmãos e irmãs. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus tem colocado 2 cajados nas suas mãos. Diga isso: Deus tem colocado 2 cajados em minha mão. Qual é o primeiro cajado, igreja? O primeiro cajado chama-se o cajado da fé. Veja, irmãos, que é através da fé que os mares se abrem nas nossas vidas. É através da nossa fé, meus irmãos. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas diz que aqueles que se aproximam de Deus pela fé, Deus é galardoador, recompensador dos que o buscam, meus irmãos. Deus tem colocado esse cajado chamado fé nas nossas mãos, e é através desse cajado, irmãos, que as portas que estão fechadas se abrem. É através desse cajado chamado fé que os céus se abrem sobre a nossa vida, e nós podemos ter acesso à sala do trono deste Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o meu justo viverá da fé. Você tem vivido da fé, meu irmão?
Você tem vivido pela fé, minha irmã? O meu justo viverá da fé, porém aquele que recuar, a minha alma não tem prazer na vida desta pessoa. E quantas são as pessoas que têm recuado nesses dias? Quantas são as pessoas que têm a mesma mentalidade dos israelitas diante do impossível, diante do improvável? Quantas são as pessoas que têm este pensamento diante da luta de regredir, de voltar atrás, irmãos? Mas a ordem de Deus é avance. Como que avançar sem ter fé, meus irmãos? Como prosseguir na nossa vida, na nossa trajetória, se nós não tivermos munido de fé? A Bíblia diz que é pela fé, igreja. Você precisa acreditar, meu irmão, você precisa acreditar no Deus que age nas causas impossíveis, naquilo que é improvável, naquilo que não tem jeito aos olhos humanos. Deus, Ele entra com a provisão, irmãos, e manifesta o seu poder e a sua glória sobre a nossa vida, mas tem que ser munido desse cajado de fé, irmãos. Quantos aqui tem este cajado? Deixa eu ver aqui nessa noite. Se você possui esse cajado chamado fé, faça o possível de aplaudir a Deus nessa noite, meu irmão. Aplaudir a Deus. Aleluias. Mas há um segundo cajado que nós precisamos apropriar, meus irmãos, que é o cajado chamado promessas de Deus. Promessas de Deus. Olha que texto lindo que está em Isaías capítulo 45, versículo 2. A posse dessa promessa nesta noite. Isso é uma palavra para você que aqui está, meu irmão. Deus dando a garantia, dizendo que Ele é conosco. Olha o que está escrito: eu irei adiante de ti. Deus está dizendo: eu irei adiante de ti. Paulo vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz que Deus vai à frente, irmãos, das nossas vidas. E Ele diz: eu vou tornar planos lugares escabrosos, eu vou quebrar as portas de bronze na sua vida, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro na sua vida, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, eu te escolhi, eu te chamo pelo teu nome. Vai glorificando, põe o teu sobrenome, ainda que não me conheças, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá, igreja? Aleluias. Então, se eu estou munido dessas promessas e da fé, meu irmão, não há mar que permaneça na minha frente. Se eu estou munido de fé, irmãos, e munido dessa promessa, Deus dizendo que é comigo, dizendo que Ele irá diante de mim, irmãos, não há gigante que fica de pé diante de mim, não há muralhas, irmãos, por mais intransponível que seja, que permaneça de pé. Ah, Deus está dizendo: eu irei. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 ainda diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém, igreja, pode fechar, meus irmãos. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Nada nesta vida, igreja. Então tome posse dessa promessa nesta noite. Apropie-se da fé. Deus está dizendo: olha, eu abrirei o caminho do mar para você passar, Moisés, juntamente com o povo.
Mas Deus vai dizer: Moisés, o que há nas suas mãos? Há um cajado, então faça uso desse cajado, faça uso desta fé, Moisés, faça uso dessas promessas, Moisés. Às vezes, irmãos, situações da nossa vida permanecem da forma que está, porque nós não agimos de fé, igreja. Nós não agimos e não tomamos posse das promessas de Deus. Mas deixa eu correr aqui em terceiro, como que Deus agiu em favor do seu povo, em favor de Moisés. Deus agiu fechando o caminho para o inimigo não entrar, igreja. Deus, Ele é aquele que fecha o caminho para que o inimigo não entre. Isso significa, irmãos, que o caminho, a porta que Deus abriu para você, o inimigo não entrará. Porque se o inimigo entrar, ele vai morrer afogado, igreja. E é isso que vai acontecer do versículo 23 até o versículo 29. Diz que quando Deus abre o mar, o povo de Israel passa ao pé enxuto, os egípcios começaram a seguir os israelitas. Aquela porta não era a porta para os egípcios, era a porta para o povo de Deus. E eles intentam entrar por aquele caminho, irmãos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros com seus cavaleiros, até o meio do mar. Olha a astúcia do diabo. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, com os que haviam seguido, nenhum deles ficou. Meu irmão, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha nos conduzindo, irmãos, abrindo a porta, também protegendo a nossa retaguarda. Ele é aquele que não somente vai à frente, mas é aquele que está à nossa direita e à nossa esquerda, e é aquele também que está à nossa retaguarda. É o Deus que nos guarda, igreja, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos livra de toda ação miraculosa do diabo, ação do diabo contra as nossas vidas. Mas em quarto, irmãos, eu encerro com esse quarto ponto aqui da nossa mensagem: como que Deus agiu? Como que Deus agiu, irmãos? Deus agiu levando o povo de Israel a um fim vitorioso. Quantos aqui desejam um fim vitorioso? Olha aqui que diz a palavra do versículo 30 ao versículo 31. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor, em Moisés e em seu servo. Meus irmãos, Deus é poderoso para nos levar a um fim vitorioso. Deus é poderoso para nos levar da vitória. E se você deseja isso de fato, irmãos, um fim vitorioso, o que fazer então? Novamente a gente relembra: sai da inércia, toma posse do cajado da fé e da promessa, meu irmão. E em terceiro lugar, marche. 3 coisas: sai da inércia, toma o cajado chamado fé e promessa nas suas mãos, e avance, meu irmão, marche.
Eu quero desafiar você que veio aqui nessa noite fazer isso. Quero convidar você nesse desafio de fé nesta noite, meu irmão, minha irmã. Por gentileza, se coloca de pé. Nós vamos marchar em oração nesta noite. Há alguma causa impossível para você? Há alguma coisa demasiadamente difícil para você, irmão? Há algum problema? Há algum dilema? Fecha seus olhos agora. Talvez você entrou aqui nesta noite com alguma causa impossível. Alguma situação que humanamente você diz: olha, não tem mais jeito. Oh, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor fala conosco nesta noite, meu irmão, minha irmã. O Senhor revela ao nosso coração nesta noite, igreja, dizendo que Ele é o Deus das causas impossíveis. Não há impossível para este Deus, igreja. Nada é impossível para este Deus, igreja. Nada, meu irmão, creia nisso. Nada, meu irmão, nada, mais nada mesmo. É por isso que Jó diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, frustrados. Ninguém pode, irmãos, impedir os planos de Deus. Ninguém, igreja. Agindo Ele, quem impedirá, meu irmão? Eu quero desafiar nessa noite, então, você que entrou aqui, quem sabe, diante desse impossível, você parou, irmão. Parou, irmão. Ao mar está à sua frente, você se encontra paralisado, inerte. Mas a ordem de Deus para mim e para você é: ordene ao povo de Israel que mexa-se. Ordene ao povo de Israel que marche. Meu irmão, eu vejo e creio que quando damos um passo, as coisas começam, irmãos, a se movimentar na nossa vida. É um passo de fé, igreja. É um passo de fé nesta noite. Moisés então toca naquelas águas. Ei, deixa eu te dizer, chegou o momento de você tocar nas águas. Chegou o momento de você tocar nessas águas pela fé, com este cajado chamado fé, meu irmão. A fé abre portas. A fé atrai a presença de Deus. A fé atrai a manifestação, os milagres de Deus, igreja. Pela fé, meus irmãos. Fecha seus olhos agora. Abaixa sua cabeça. Pastor, estou com uma causa impossível na minha família. Estou com um problema que, humanamente falando, eu olho, não tem jeito. Você está diante deste mar. Eu quero que você saiba de uma coisa, que o nosso Deus, Ele é especialista em operar milagres. Ele é especialista em fazer coisas extraordinárias. Não há impossível para Ele, irmão. Não há dificuldade nenhuma para Deus.